Amém. Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você pode estender suas mãos aqui para abençoar ainda mais a vida desse jovem? Soberano Deus, Pai amado e querido, graças damos ao Senhor, ó Deus querido, por haver, ó Pai amado, separado esse tempo, ó Deus querido, aonde estaremos aqui ouvindo a palavra do Senhor, Pai. Palavra essa, Deus querido, que eu tenho certeza que ela tem poder, ó Deus querido, para transformar as nossas vidas. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eis aqui a vida do Teu Filho, Pai amado, do Teu servo. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Pai amado, nesta hora, com os Teus olhos, ó Pai amado, voltado para este lugar, pois a Tua palavra será ministrada, Deus querido, para a Tua igreja. Os Teus filhos estão aqui, ó Deus querido, ó Pai amado, para ouvir a Tua palavra. E eu creio, ó Deus querido, que o Senhor há de usar a vida desse servo. Pois, ó Deus querido, em nome de Jesus, eu tenho visto e contemplado o testemunho desse homem sobre a face dessa terra. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos. Abençoa, Deus querido, a vida deste homem. E que ele possa, Senhor Deus, ser um vaso do Senhor. Aqui na Tua casa nesta noite. Que ele possa dar lugar, ó Deus querido, ao Teu Espírito. E que o Senhor, ó Deus querido, use de uma maneira, ó Deus querido, gloriosa. Assim nós Te louvamos e rendemos graças a Ti. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Eu estou muito feliz de mais uma vez poder estar trazendo a palavra. Sabe, eu estava observando o culto ali de trás e eu tenho notado vocês um pouco desanimados hoje, hein? Parece que a turma está um pouco desanimada hoje. Será que é o frio? Está muito frio hoje, né? Mas eu quero te dizer, não se desanime não. Sempre existe algo novo da parte de Deus. Sempre existe algo novo. Sempre existe uma novidade, uma boa notícia da parte do Senhor. Não se desanime. Aleluia! Quantos creem que existe algo novo da parte do Senhor hoje aqui? Então fique animado, ainda que você não entenda que eu esteja falando da glória a Deus, da aleluia, que aí você me ajuda a pregar, você me deixa empolgado. Se eu te ver de cabeça baixa, abrindo boca, olhando o relógio, isso atrapalha, isso desconcentra a gente. Então ainda que você não entendeu, você levanta a mão e dá glória a Deus, combinado? Combinado? Aí vocês vão me ajudar, vocês vão me motivar, aleluia, glória a Deus. Queridos, é um prazer, como sempre, eu poder estar ministrando a palavra do Senhor. É o que eu estava falando com Deus em oração. Isso é o que eu amo fazer hoje. Eu vivo para isso hoje. Independente do lugar. Seja na rua, na praça, na quadra, nos bares, na igreja. Independente do lugar. Minha vida hoje é pregar o evangelho do Senhor. Eu não consigo me ver em outro lugar fazendo outra coisa. Sabe, eu não consigo me ver fazendo uma faculdade. Eu não consigo me ver num bom serviço. Eu só consigo me enxergar pregando a palavra do Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sabe? Em qualquer ambiente. Então isso me deixa feliz. Não existe coisa que deixe a gente mais feliz do que estar no lugar em que Deus quer que a gente esteja. Do que sentir paz em fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu sempre costumo dizer isso. Quando a gente encontra o nosso chamado, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente para de dar murro em ponta de faca. A gente para de ficar procurando coisas para fazer, a gente já sabe tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, se você ainda não sabe qual que é o seu chamado, se você ainda não sabe o que o Senhor quer, aonde o Senhor te quer, procure buscar isso, comece a buscar isso. Senhor, aonde o Senhor me quer? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o sentido da minha vida? Comece a fazer essas perguntas para Deus. Isso, Ney, isso. Comece a fazer essas perguntas para o Senhor. Sabe, aonde o Senhor me quer? Qual que é a razão da minha vida? Existe um propósito para cada um que está aqui. Deus tem propósitos para todo mundo que se encontra aqui. O nosso maior desafio é descobrir qual é esse propósito. Eu já descobri o meu, pregar o evangelho, independente do lugar. Aleluia! 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Palavra essa que o Senhor me deu ontem pela manhã. Eu no trabalho, num momento mais tranquilo lá, eu consegui meditar.
E o Senhor falou poderosamente comigo, antes mesmo de eu saber que eu ia pregar hoje. Você vê como é que Deus é bom. Deus me entregou a palavra e depois eu fiquei sabendo que eu ia pregar. E Ele me entregou essa palavra no meu devocional matinal. Eu já quero reforçar aqui o que foi falado no início do culto. Eu não sei se você prestou atenção em tudo que aconteceu. Antes de eu ler, a Meire falou sobre secreto. A Meire falou sobre intimidade com o Senhor. A Meire falou algo que Deus tem falado exatamente a mesma coisa comigo. Antes de eu pensar em ser alguma coisa ministerialmente falando, eu preciso primeiro ser um com Ele. Eu preciso primeiro ter um relacionamento com Ele. Porque o que mais existem hoje são pessoas que são pessoas que têm cargos, que têm ministério, são pessoas que têm chamado, mas não têm tempo a sós com Deus, não têm solitude. Sempre nos meus discipulados, quando eu estou ensinando as pessoas, os jovens, eu falo, eu vou dar muitas instruções, eu vou ensinar a palavra, porém, o mais importante é o tempo a sós com Deus. O mais importante da vida de um cristão é o tempo a sós com Deus, é a intimidade com o Senhor, é abrir mão de coisas dessa terra para receber coisas do céu. Aleluia? Vamos ler a palavra então, capítulo 23, versículo 8. E o título é Os 37 valentes que Davi teve. Versículo 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Era este Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Então, ou seja, o primeiro versículo vai falar de um homem que ele era servo de Davi e ele se opusera a 800 homens e feriu todos de uma vez. Versículo 9. E depois dele, Eleazar, o filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Versículo 11 vai falar do terceiro. E depois dele, Samá, ou Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Versículo 12 vai falar: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. Eu quero pular o versículo 13 e o 14 e ler no 15, amém? Vamos ler o 15. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Versículo 18, versículo 16 vai falar: então aqueles valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante ao Senhor. Você pode se assentar, dando o seu primeiro glória já. Aleluia. Gostei. Vamos ficar assim até o final da mensagem, amém? Pai, no nome de Jesus, acabamos de ler aqui a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que é santa, Deus. E o pedido que nós fazemos é que o Senhor se revele a nós através dela, Pai. Ó Deus, eu sempre te falo isso, é a maior realidade. Eu não falo isso para enfeitar, eu não falo isso porque acho bonito. Eu falo isso que isso é a maior verdade, Pai. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo pregar, eu não consigo falar, eu não tenho conhecimento se o Senhor não estiver comigo, Pai. Se o Senhor não me ajudar. Portanto, Pai, esconda-me, Pai, atrás da Tua cruz agora. Que as pessoas, quando olharem para esse púlpito, Senhor, que elas não venham me enxergar aqui, Deus, mas que possam enxergar o Teu Espírito Santo, Pai. Cubra-me com o Teu sangue poderoso, Pai. O Teu sangue que me dá acesso à sala do trono, Senhor. E prepara cada coração, cada pessoa que venceu o frio, que venceu o cansaço, cada um de nós, Pai, que rompeu com as dificuldades para estar aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós através dessa palavra, em nome de Jesus.
Amém. Aleluia, aleluia. Queridos, como eu disse essa palavra ontem no meu devocional da manhã, Deus ele falou poderosamente comigo a respeito dessa palavra essa que eu já tinha ouvido várias vezes, mas veio de encontro ao meu coração. A Bíblia ela é viva e a Bíblia ela salta para nós. Sabe, não somos nós que abrimos a Bíblia e encontramos algo na Bíblia. Quando a gente abre a Bíblia, é ela que encontra algo em nós. Sabe, quando eu abro a Bíblia, é a Bíblia que fala, é a Bíblia que salta. A Bíblia é viva. Eu já tinha lido esses versículos várias vezes, mas ontem esse versículo saltou. Ontem essa passagem saltou. Sabe, quando salta assim, quando você está lendo alguma coisa e algo chama atenção. Já quero te ensinar, para você que não tem muita prática. Quando você está lendo a palavra e algo te chama atenção, é o Espírito Santo querendo falar contigo. Quando salta, quando destaca uma palavra na Bíblia, é o Espírito Santo querendo falar. Aí você tem que parar a sua leitura e meditar naquilo que Deus quer falar. Aleluia. E essa palavra então ela se destacou para mim. E o contexto dessa história começa a falar sobre Davi. Todos nós já ouvimos falar sobre o rei Davi. Todos nós conhecemos. Não existe ninguém que está aqui dentro que não conhece o rei Davi. Davi era um homem conhecido por vencer batalhas, por vencer guerras. Davi era um homem que foi dito que era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um guerreiro do Senhor. Davi era um homem que não corria das brigas, das batalhas. Ele estava sempre guerreando a favor do Senhor e sempre vencendo. Aleluia. Davi era um homem respeitado. Davi era um homem que foi levantado por Deus. Mas o que eu quero frisar nessa noite é o seguinte: nada do que Davi fez na Bíblia, nada do que Davi fez que a gente conhece, ele fez sozinho. Nada do que ele fez sozinho. E já começa a abrir um leque e uma chave nessa noite. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O rei Davi, ele consegue fazer nada sozinho. Ninguém. Eu não consigo, você não consegue, o pastor não consegue, pastora não consegue, ninguém consegue sozinho. Davi era um rei, mas ele contava com homens, ele contava com um exército para ajudar ele nos momentos de dificuldade, para ajudar ele nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, porque uma guerra não pode ser vencida sozinho. Aleluia! Uma guerra não pode ser vencida sozinho. Talvez você na sua vida, você tem dificuldade de pedir ajuda, de contar com irmãos. Davi tinha Deus, Davi e Deus, porém, ele também contava com a ajuda de homens. Nós precisamos de ajuda de homens também, aqui nessa terra. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho e reconhecer que sozinho nós não somos nada. Deus acima de tudo e os meus amigos, os meus companheiros, as pessoas que fecham comigo do meu lado. Porque quando eu estou fraco, eu preciso de alguém para me ajudar a levantar. Davi, ele não venceu nada sozinho. E a Bíblia vai falar que Davi, num cenário meio despropício, ele formou um exército. Davi, ele montou um exército. E dentre esse exército, a Bíblia vai falar que 37 homens se destacaram. Dentro do exército de Davi, 37 homens se destacaram. E dentre esses 37, a Bíblia vai falar que 3 homens se destacaram ainda mais. Ou seja, dos 37, 3 destacaram ainda mais, pelo caráter, pela disposição, por comprar mesmo a batalha. Sempre tem pessoas que se destacam. É ou não é? Em meio a um grupo, em meio a uma igreja, sempre tem aqueles que destacam. Olha a igreja de Jesus. Jesus, ele tinha muitos discípulos, porém, 12 se destacaram, porém, 3 eram mais chegados. Sempre tem aqueles que destacam. E com Davi foi assim. 3 se destacaram, os 3 valentes de Davi. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Os 3 valentes de Davi. Nós lemos aqui agora a história deles e nós vamos aplicar isso para o nosso dia a dia. 3 homens que aprenderam a viver em meio à guerra. 3 homens que aprenderam a viver em meio à adversidade. Aprenderam a sobreviver em meio a momentos ruins, em meio a momentos difíceis. Eles aprenderam a tomar atitudes sábias em meio a momentos desfavoráveis. 3 homens que vão nos ensinar
algumas lições nessa noite, hoje. Essas atitudes que nós lemos aqui, se a gente tirar para nós, se a gente aplicar, eles vão nos ensinar algumas coisas, algumas lições nessa noite. Afinal de contas, nós também temos as nossas lutas. Nós também temos as nossas batalhas, as nossas guerras. Não existe ninguém que se encontra aqui nessa noite, assentado aqui nesse banco, que não esteja passando por uma luta. Não existe ninguém. Eu tenho as minhas, o Leno tem as deles com a Simone, o Ney tem, o Dudu tem, o Júnior tem, o Diego tem, todos que estamos aqui temos uma guerra, uma batalha. E eu costumo dizer que a guerra do meu irmão não é menor do que a minha. Não é, porque tem gente que tem mania de falar, o que eu passo é mais difícil, as minhas provações são maiores. Não, não. A guerra mais difícil é a nossa. Sempre vai ser. A batalha, a luta que você está passando é a mais difícil. Todos nós temos guerras e temos batalha. O cenário do povo de Deus é um cenário de guerra. Se a gente for ler o Antigo Testamento aqui, você só vai ver isso. Guerra, batalha, Israel pelejando contra os povos inimigos. O cenário de uma vida cristã é essa. Então, desde quando você se converteu, sem dúvidas, se levantaram lutas, se levantaram batalhas, se levantaram situações. E esses homens aqui, eles vão nos ensinar a como a gente reagir mediante as guerras e as batalhas da vida. Amém? E o primeiro homem que foi falado aqui, ele se chama Josebe-Bassebete, cujo significado do nome dele é aquele que habita em segurança. Josebe-Bassebete, o primeiro dos 3 guerreiros, aquele que habita em segurança. A Bíblia, ela disse para nós aqui o que aconteceu com esse homem. A única citação que tem desse homem vai falar: Josebe-Bassebete, cujo homem que se levantaram 800 pessoas, 800 guerreiros contra ele, e ele prevaleceu, e ele lutou, e ele batalhou, e ele ganhou de 800 pessoas. Não foi isso que nós lemos aqui no primeiro versículo? Um homem ganhou de 800 pessoas. Querido, eu não preciso ser nenhum especialista, você não precisa ser nenhum especialista para entender que essa guerra era uma guerra praticamente perdida. Ninguém precisa entender muito de guerra para saber que a guerra desse homem era fria, era furada. Ele entrar nessa batalha, 1 contra 800, não tem como, não vinga, não tem como. A gente não precisa entender de guerra para saber que essa guerra era uma batalha que já estava perdida ao olhar humano. Ao olhar do humano era impossível. Ele podia matar um, vencer outro, mas 800 não tem como. E nós começamos a aprender uma pequena lição com esse homem. Em meio às batalhas praticamente impossíveis do nosso dia a dia, em meio ao tamanho de problemas que se levantam no nosso dia a dia, nós temos que fazer como esse homem, que eu não vou ficar repetindo o nome, senão eu vou errar, mas nós temos que fazer como ele: não olhar para a quantidade de inimigo, não olhar para o tamanho do adversário, não olhar para a quantidade de problema que se levanta, mas cair para dentro do problema. Josebe-Bassebete, ele não olhou quantos eram, ele não quis saber quem que vinha contra ele, ele foi para dentro do problema, porque ele reconheceu que ele tinha um Deus que tinha poder para vencer ele naquela batalha. Aleluia. Eu não sei qual é o tipo de situação, eu não sei qual é o tipo de problema que você está passando nessa noite. Talvez seja uma depressão, talvez seja um problema com o filho, não sei. Talvez seja na área financeira. Hoje em dia está muito comum um problema na área financeira, está difícil as coisas. Talvez seja uma porta de empregos que se fechou. Não sei, uma enfermidade. Como é ruim a gente batalhar contra a enfermidade. É horrível a gente batalhar contra a enfermidade. Talvez seja uma enfermidade nessa noite. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você enfrenta, mas eu sei o tamanho do Deus que você serve. Aleluia. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe, eu vou repetir. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus.
se Josebe Batsebede, ele tivesse olhado para a quantidade de inimigo que vinha contra ele, ele tivesse olhado para o tamanho do problema que ele tinha pela frente, sem dúvidas, ele ia recuar e ia voltar, sem dúvidas. 800 contra 1, meu irmão, pode ser o cara mais forte do mundo, pode ser atirador de elite, especialista em armas, 800 contra 1 não tem como. Não tem como, mas ele não se preocupou com quem vinha contra ele, ele sabia quem ia com ele. Aleluia. Nossa primeira lição dessa noite: não desanime, não desiste por causa de um problema grande. O Espírito Santo fala claramente no meu coração aqui agora que existem pessoas com batalhas praticamente impossíveis aqui, com guerras que se levantaram praticamente impossível, doença que não tem cura, sabe, uma saída que você não encontra. O Espírito Santo fala. Quem acredita que o Espírito Santo ainda fala com pessoas? Ele fala nitidamente comigo aqui agora, sabe? Ele fala que existem pessoas que chegaram aqui, mas que não sabem como vai resolver o problema. Querido, eu também não sei qual é a solução, mas eu sei quem pode te ajudar a vencer. E é o nosso Deus, Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Para Deus não existe nada impossível. Aleluia. Josebe Batsebede, ele venceu 800 homens. Eu consigo imaginar aqueles homens tudo caído lá, depois daquele cenário de guerra, ele vendo. Nem mesmo ele acreditou o que tinha acontecido. Porém, essa é a palavra profética que eu já libero para você. Quando você vencer a sua batalha, nem mesmo você vai acreditar como aconteceu. Como aconteceu? Como foi que você conseguiu sair dessa provação? Você não vai acreditar, porque era realmente impossível. Mas Deus, Ele entrou na situação. Aleluia. O segundo homem, vamos falar sobre o segundo homem agora. Não para os glória, por favor, gente. Não para os glória. Ainda que vocês não entenderem, vocês me ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês. O segundo homem é um homem chamado Eliasar, cujo significado do nome dele é aquele a quem Deus cuida. Eliasar, aquele a quem Deus cuida. Oh, aleluia. Eliasar, aquele a quem Deus cuida. Vocês estão bem. Versículo 10 vai falar as características desse guerreiro, as características desse soldado. Versículo 10. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Este homem, Eliasar, era um outro guerreiro que estava enfrentando um outro tipo de situação, um outro tipo de guerra. E sempre quando eu leio a palavra, eu peço: Senhor, me coloca dentro do cenário dessa palavra. Me coloca lá dentro para que eu possa sentir, para que eu possa imaginar o que estava acontecendo, para que eu possa ter uma noção maior. Me coloca lá dentro, então eu já consigo imaginar Eliasar lutando, indo contra os filisteus. Eu consigo imaginar ele batalhando, ele guerreando contra os inimigos que vinham adiante dele, contra os inimigos que vinham para o matar, para o devorar. Eu consigo imaginar ele matando um, ele defendendo, ele atacando, ele recuando. Eu consigo imaginar aquele homem numa busca desesperada por vencer. Tudo que ele queria era vencer. Ele não pensava em desanimar, ele não pensava em desistir. Desistir não era uma hipótese, desistir não era um caminho, porque ele precisava vencer. Ele estava em guerra e ele sabia que ele precisava vencer. Querido, eu já falei, nós estamos em guerra e o único resultado que nós queremos nessa guerra é a vitória. Eliasar, ele entendeu isso. Eu vou entrar, eu vou guerrear, mas eu vou entrar para ganhar. Eu não vou entrar de meio termo, eu não vou entrar de qualquer maneira, eu não vou entrar desanimado, eu vou, mas vou para ganhar. Ei, se você está numa batalha, numa guerra, não entre desanimado, não entre com dúvidas, entre com a certeza do que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e justo para ir até o final. Eliasar, ele tinha uma convicção, não importava quantos viessem, ele ia sair dali vitorioso. Eu consigo imaginar ele com sangue no olho, com aquela espada na mão, guerreando,
indo contra, podia levantar qualquer um ali, ele não queria saber o tamanho, se era grande, se era pequeno, ele só sabia que dali ele não saía derrotado. A palavra derrota não estava no dicionário dele, ele não aceitava sair dali perdendo. E existem muitas guerras da nossa vida que a gente está perdendo, porque a gente se conforma em perder. Porque a gente fala, eu não posso, eu não tenho habilidade, o inimigo é maior, o inimigo é melhor, e eu sou fraco e eu vou perder. Querido, se essa for uma opção, você vai perder. Eu te encorajo nessa noite, através de Eleazar, a já entrar na guerra convicto de que você vai sair vitorioso. Aleluia! Nós vamos sair vitorioso. Coronavírus, fichinha. Enfermidade, fichinha. O que é perto do Senhor que a gente serve? O que é qualquer situação que se levantar, independente do tamanho do inimigo que vier contra nós, querido? Fichinha, perto do Deus que a gente serve. Fichinha, aleluia. Estava falando com a pastora, falei com o Dudu também. Anteontem fez 1 ano do meu julgamento. Anteontem, eu nem oro nesse propósito, eu não gosto nem de ficar lembrando sobre isso. Mas como fez 1 ano, me veio uma lembrança de uma frase que eu postei no Facebook. Aí eu lembrei, falei, poxa, esse dia foi o dia do julgamento, 1 ano, sabe? Aí eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, que dia doido, aquele dia do ano passado. Foi um dia no qual o Senhor me provou e eu creio que eu saí aprovado dali, independente do resultado da batalha. Sabe, eu não me vejo saindo derrotado dali. Eu creio que eu venci aquele dia, sabe? E Deus me lembrando ali, aquilo me edificou tanto, sabe? 1 ano. Então eu quero te dizer, independente do inimigo que se levanta para a sua vida, sempre quando alguém se levantar contra ti, é uma oportunidade de você glorificar ao nome do Senhor. Faça das suas dificuldades um ministério. Faça das suas dificuldades uma oportunidade para pregar, uma oportunidade para mostrar quem é o Deus que você serve. Eleazar estava batalhando, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, só querendo saber de vencer aquela batalha. E a Bíblia vai falar a ponto de que as suas mãos se cansaram. Então agora eu já consigo imaginar Eleazar cansado, com as mãos cansadas, mas mesmo assim ele não parou de batalhar. Existem pessoas neste lugar que estão cansadas, talvez com a rotina do dia a dia, talvez com os acontecimentos, é luta atrás de luta, é batalha atrás de batalha. No começo você tinha até vigor, no começo você tinha até força, porém as forças estão acabando, as mãos estão cansando. Eleazar não parou, e eu quero te dizer nessa noite, você também não vai parar. O cansaço não é capaz de nos tirar do foco. O cansaço não é capaz de nos fazer desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Eu comecei a guerra, eu só vou parar quando essa guerra tiver vencida. Se eu comecei, eu só vou parar, porque senão eu vou nadar e morrer na praia. Começar com um grande vigor e depois parar e morrer no meio da caminhada não vai adiantar nada. Eclesiastes vai falar que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes fala isso para nós. É melhor o final do que o começo. Ei, começou bem, no meio está cansando, o final vai valer a pena. É melhor o final do que o princípio dela. Eu consigo imaginar Eleazar totalmente cansado, a ponto de que a Bíblia relata que a espada agarrou nas mãos dele. A espada agarrou nas mãos dele. Eu falei, Senhor, a espada agarrou nas mãos deles. E como o Senhor me colocou dentro do cenário dessa história, eu já consigo ver a mão daquele homem sangrando. A espada cravou para dentro da mão dele. Cravou. Pensa, o homem de tanta espadada que ele deu, a espada fez um buraco na mão dele, agarrou, cravou, começou a sangrar as mãos dele. Agora ele já não estava cansado, mas ele estava também machucado, com a espada cravada na mão dele, machucado, sangrando, sentindo dor. Olha, querido, as lutas que você passa, quanta dor que você está sentindo, quanta dor que você sentiu. Tem pessoas sangrando, pessoas nessa live me assistindo que não vêm a uma igreja mais porque está sangrando. Porque no meio da guerra, no meio da batalha, foi machucado. Eleazar com a espada fincada na mão, sangrando. Porém, ele não soltou a espada. Eleazar não soltou a espada. Eleazar, machucado, cansado, sangrando, continuou com a espada na mão.
Querido, nós temos uma espada hoje. Nós temos uma espada na mão hoje. E eu quero te encorajar, não solte a sua espada por nada. Não solte a sua espada por nada. Não solte a sua espada por nada. A tua espada é o que te conduz à vitória. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Eleazar não soltou a espada. Ah, Cacá, mas você está falando, mas você não sabe o que eu passo. Eu estou machucado, está doendo. Eu não consigo mais continuar. Eu continuo te dando o mesmo conselho. Não solte a tua espada. Não solte a tua espada de maneira nenhuma. A Bíblia vai falar, eu quero ler de novo a passagem que fala desse homem, Eleazar. Eu gostei muito desse cara. Versículo 10 novamente. E se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento e o povo voltou atrás dele para tomar o despojo. Mas eu preciso ler o 10 para vocês verem que coisa. Eu ri. Quando eu li esse versículo 10, eu te confesso que eu ri lá no meu canto, porque isso é o que mais acontece na nossa vida hoje. Versículo 10. Não, versículo 9. E depois dele, Eleazar, o filho de Dodô, filho de Amoi, entre os valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel e os homens subiram, esse se levantou. Não, é o versículo 11. É o final do versículo 10. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. É isso aqui. Perdão pela confusão, mas é isso aqui que eu até ri. E o povo, quando ele batalhou, ele machucou, ele guerreou, ele não soltou a espada, ele venceu. Aí o povo voltou para recolher o despojo. Ou seja, em meio à luta, em meio à batalha, em meio à adversidade, não ficou ninguém. Ninguém. Todo mundo correu, todo mundo foi embora. Ele teve que lutar sozinho, ele teve que pelejar contra os filisteus sozinho. Mas quando ele foi vitorioso, aí voltou todo mundo para pegar os despojos. Quando não tinha ninguém mais batalhando com ele, aí voltou. Muitas vezes na nossa vida é isso. Eleazar, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele não viu ninguém, nenhum amigo, nenhum companheiro, ninguém para guerrear com ele, ninguém para lutar com ele. Mas depois que a vitória estava garantida, aquele povo voltou. E eu quero te dizer, muitas pessoas até te abandonaram. Muitas pessoas até te largaram no seu momento de tribulação, no seu momento de luta. Quem aí quando se converteu foi abandonado por amigos? Quem aí? Todo mundo, todo mundo. Muitas pessoas te abandonaram na hora que mais precisou. Porque amigo é assim, estamos juntos. Se precisar eu estou aí. Precisa para você ver. Precisa para você ver. Eleazar olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha ninguém. Ninguém estava com ele. Mas quando a vitória foi concretizada, aquele povo voltou para recolher os despojos. Querido, aqueles que te abandonaram, eles vão voltar. Eles vão voltar agora para contemplar o tamanho da tua vitória. Para contemplar a quantidade de bênção, a quantidade de luta que o Senhor te livrou. Aqueles que te abandonaram e falaram, agora é o final dele, agora ele vai cair, agora ele vai morrer. Quando eles verem que você voltou, eles vão vir só para ver os despojos, só para ver o estrago que você com Deus está fazendo no inferno, no inimigo. Eles vão voltar e vão ver, não é possível que esse homem sozinho, ele fez isso tudo. Não é possível que ele fez isso tudo. Se eu soubesse, eu tinha continuado com ele. Eu lembro da minha caminhada, quando eu comecei a caminhar, meus amigos todos me abandonaram. Eu me lembro de eu vindo a pé para a igreja, não tinha carro. Eu me lembro de um que era amigo meu e frequentava a minha casa. Estava eu e a Vilmara de mão dada. Ele virou para o outro colega passando e ele falou, olha lá, agora esse menino está escondendo atrás da Bíblia. Agora ele é pastor, agora ele é crente. Eu me lembro disso. Eu me lembro como se fosse hoje, há 5 anos atrás. Porém, nesse ano, há uns meses atrás, esse mesmo menino, ele voltou a mim e ele falou, Cacá, me ajuda, porque eu estou precisando de oração. Ele criticou no começo, mas agora ele voltou para ver os despojos. Ele voltou para ver, cara, ele venceu. Cara, as guerras que se levantaram, um por um foram derrotados por causa do Deus que ele serve. Aqueles que te abandonaram, agora vão voltar para te pedir ajuda. E você vai ajudar. E você vai ajudar a cada um deles. Aleluia. Eleazar, aquele a quem Deus cuida.
Você é Eleazar hoje. Você é aquele a quem Deus tem cuidado. Você é aquele a quem Deus tem guardado. Aquele a quem Deus tem livrado. Deus não tem deixado acontecer nada contigo, porque Ele tem cuidado de ti de perto. Eleazar, aquele a quem Deus cuida. Cansou, feriu, mas não soltou a espada. Não solte a espada. Vamos para o terceiro guerreiro, o terceiro valente agora. E o nome do terceiro valente é Samá, ou Sama. Passei uma raiva com esses esboços hoje. Eu falei com um bocado de gente aqui. Eu fiz o estudo todo ontem, perdi tudo. Aí Vilmara me ajudou, até agradeci. Falei, Deus, obrigado pela mulher que o Senhor colocou na minha vida, cara. Agradeci mesmo, a gente tem que agradecer. As nossas esposas, que tem que agradecer. Se não fosse a Vilmara, não era nada. Nada. Tem que agradecer mesmo. Falei, Deus, obrigado. Não falei com ela não, senão ela ia se achar. Mas eu perdi o estudo. Ela fez o estudo para mim de novo. Só escutando, que eu prego para ela antes de pregar na igreja. Ela escutou e ela lembrou e ela fez o esboço para mim de novo. Vocês acreditam nisso? Está aqui, ó, com a letra dela. Glória a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. Terceiro homem é Samá. Samá, cuja o significado do nome dele é espanto. O significado do nome de Samá é espanto. E o que a Bíblia vai falar sobre esse homem? Versículo 11. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante deles. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Esse foi Samá, cujo significado é espanto. A Bíblia está dizendo sobre ele que os filisteus vieram contra ele agora. Uma outra luta diferente, uma outra batalha diferente. Os filisteus vieram a fim de quê? De roubar as lentilhas que estavam naquele campo. Lentilhas era o alimento daquele povo. Lentilhas era o alimento da família de Samá. E a Bíblia vai falar que enquanto todos, nós lemos aqui, enquanto todos correram, Samá ficou. E Samá guerreou contra aquele povo. E eu consigo ver aqui um líder de família, um pai de família, que viu o inimigo tentando roubar o único sustento da sua família, do seu povo, e ele falou, eu não vou deixar que o inimigo roube tudo aquilo que a minha família precisa. Eu não vou deixar a minha terra, a minha parentela passar fome. A lição que Samá vai nos ensinar é, ainda que todos desistam, você não pode desistir. Todos desistiram, todos correram, todos foram embora. Samá entendeu que se ele fosse, a família dele iria passar fome. O inimigo ia levar toda a comida que eles tinham. O cenário era complicado, o cenário era de desistência. A maioria das pessoas abandonando o barco, a maioria das pessoas dando um passo para trás. Samá deu um passo para frente e foi contra o inimigo e não permitiu que aquele povo levasse o alimento de sustento da sua casa. Querido, é por isso que eu e você, pai de família, levanta 6 horas, 5 horas da manhã para trabalhar, porque a gente sabe que se a gente não trabalhar, os nossos filhos vão passar fome, o nosso povo vai passar fome. É isso que nos motiva a trabalhar, a passar dias cansativos, a buscar o alimento da nossa casa, porque a Bíblia fala que o nosso alimento vai vir do nosso suor, sabe? E é isso que nos motiva, é ver o nosso filho chegar em casa e ter um arroz, um feijão, uma mistura, é ter algo para comer. Samá, ele entendeu isso. Se eu corro, minha família passa fome, então eu vou cair para dentro do problema. Não importa se o serviço é chato, não importa se os dias são pesados, a minha família, o meu povo precisa de mim e eu estou aqui para os sustentar. Não tem coisa melhor do que ver os nossos filhos, a nossa esposa vivendo bem, com fartura de alimento. Sabe, eu não falo de ostentação, eu não falo de coisas do mundo não, mas o básico, necessário. Não tem coisa que alegra o nosso coração. É a gente ver 5 meses de pandemia e não faltou o arroz e feijão dentro da nossa casa. Sabe, é o cuidado de Deus e a determinação da gente acordar cedo e ir à luta trabalhar. Samá fez isso. Ele podia ter até morrido, mas ele ia morrer com dignidade. Ele entendeu, ele colocou na mente e na cabeça dele que a família dele não ia passar fome. Não ia passar fome. Tem dias que é pesado.
Tem dias que na hora de acordar, Júnior, a gente acorda sem vontade de levantar. Não dá vontade de trabalhar. Sabe, às vezes o serviço é chato. Às vezes o serviço é cansativo, né, Leandro? Tem dia que acontece isso mesmo. Mas o que nos motiva? O que nos motiva é que a gente sabe que a gente tem pessoas que dependem da gente. Eu ia falar um ditado do mundo aqui, mas eu esqueci. Tem passarinho para dar água. Não é isso que eles falam? A gente tem passarinho para dar água, é isso que nos motiva. É aquele dia cansativo, aquele dia chato, a gente vai e vence ele. Samar venceu, porque ele sabia que tinha pessoas que dependiam dele. Querido, você está me ouvindo aqui nessa live, você está me ouvindo aqui nessa igreja, e o que te impediu de cair numa depressão, numa cama, é que você sabe que tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que, se não for você, elas não vão sobreviver. Então você precisa continuar, mesmo em dificuldade, mesmo em luta, mesmo em desvantagem. Você precisa continuar, eu preciso continuar. Nós não podemos parar. Aleluia, cantamos um louvor aqui agora, não pare. Deus está no controle. Aleluia. Samar, que significava espanto. Porque as pessoas, quando viram que ele prevaleceu contra aquele povo sozinho e defendeu o alimento de toda aquela nação, as pessoas olharam para ele e ficaram espantadas. É isso que as pessoas ficam quando olham para mim e olham para você. Quando olham para Yara e vê a carga, a situação que ela está passando, e vê que ela está de pé, sorrindo, glorificando a Deus, causa espanto lá no mundo. As pessoas olham e ficam espantadas. De onde vem essa força? De onde vem esse sorriso? De onde vem essa alegria? Mas Paulo fala, eu posso até estar aflito, mas porém não derrotado. Eu posso até estar caído. Eu posso até, Paulo fala essas coisas. Eu posso até estar aflito, mas porém eu não estou derrotado. Sabe, a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa alegria, ela vem do Senhor. O nosso sorriso, ele vem do Senhor. Então que nessa noite a gente possa aprender com esses três guerreiros que nos ensinaram muitas coisas aqui. E para terminar, eu quero ler o versículo de número 16, versículo de número 15 e versículo de número 16. Até aí o Senhor falou comigo. Fica com seu espírito ligado que ainda tem para hoje. Ainda tem para hoje. Para a gente terminar, ainda tem algo revelado do Senhor para hoje. Versículo 15, versículo 16. Três valentes que nos ensinaram muitas lições. Versículo 15. Teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Versículo 16. Então, aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. A tomaram e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis tomar, porque ele ofereceu ao Senhor. Então, depois dessas guerras, depois dessas batalhas vencidas, a Bíblia vai falar que Davi, o rei, ele teve um desejo no coração dele. Ele pensou alto. Ele pensou, quem me dera eu poder beber da água da cisterna de Belém. Davi pensou, não foi isso? Eu vou ler de novo aqui, versículo 15. Então, qual versículo? É o 15? Eu estou lendo o capítulo 24, versículo 16. Então, versículo 15. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Ou seja, Davi teve um desejo, ele disse, ele pensou alto: poxa, quem me dera eu beber daquela água. Davi queria tomar de uma água, porém, não era a água que ele tinha disponível na casa dele. Era a água de Belém. Belém era uma cidade que ficava muito longe dali, muito longe do lugar que eles estavam. Davi não pediu nada. Vocês leram aqui Davi falando com eles: gente, busca água lá em Belém para mim. Não foi isso. Davi só teve um pensamento: quem me dera eu poder beber daquela água. O rei teve um desejo: quem me dera eu poder beber daquela água. Versículo 16 fala: então os três valentes saíram de fininho, romperam o arraial, foram para Belém, buscaram da água, beberam e trouxeram para Davi. Sabe, Deus me falou algo muito incrível através disso aqui. Aqueles homens, além de valentes, além de guerreiros, além de servos, eles também eram amigos do rei.
Porque o servo, ele faz somente aquilo que o rei manda. Um servo, ele faz somente aquilo que o rei manda. Porém, um amigo do rei, ele não precisa esperar o rei pedir. Aqueles homens não esperaram Davi pedir. Eles conheceram a vontade do seu rei e foram fazer a vontade dele. Que nós possamos estar aqui hoje, não só como servos, mas também como amigos do Senhor. Eu não preciso esperar que o Senhor me fale. Eu conheço a vontade dele e eu vou fazer a vontade dele. Se a vontade de Davi era beber água, eu vou lá independente da distância, independente do quanto eu vou ficar cansado, independente de quem eu vou encontrar pela frente, mas eu vou fazer a vontade do meu rei. Que você nessa noite possa estar disposto a fazer a vontade do rei. Um servo obedece, um amigo faz porque conhece a vontade. Aleluia. Eu não quero obedecer ao Senhor, porque eu não quero somente obedecer ao Senhor. Porque quem somente obedece ordem faz coisas por obrigação. E quem faz coisas por obrigação faz coisas com má vontade. Tudo que é obrigado é mal feito. Porém, tudo que eu faço com boa vontade, eu faço bem feito. Que o nosso relacionamento com o Senhor nessa noite seja relacionamento de amigos. Jesus está querendo mudar o nível da nossa intimidade com Ele. Eu não vou ser aquele que preciso esperar, que preciso receber ordens. Antes do rei me pedir, eu já vou estar disposto a fazer. Antes do meu pastor me pedir, eu já vou saber qual que é a vontade dele e eu vou fazer. Antes do meu pai, da minha mãe me pedir, eu vou saber o que ele deseja e vou fazer por amor. Por amor. Que a gente possa aprender com esses três valentes que eram guerreiros, que eram servos, mas que também se tornaram amigos de Deus. Aleluia. Fique sobre os seus pés nessa noite, 9 horas em ponto. Aleluia. Palavra abençoada do Senhor. Quero pedir o Júnior para estar cantando, ela já está até aí, cantando um louvor. Feche teus olhos, escuta o louvor do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Perto quero estar. Aleluia. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Cante, igreja. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se aleluia, verdade, Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
Feche teus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse alimento que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, porque esse alimento veio nos fortalecer. O seu alimento, Pai, veio nos trazer vitória. Senhor, nós queremos, Pai, ser os seus valentes, Senhor. Ser os seus homens, Pai, corajosos. Senhor, nesta noite, Pai, toque em cada coração, livrando, Senhor Deus, do vale da sombra da morte. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir cada necessidade em glória. E que teu nome, Pai, possa ser glorificado. Oh, Pai, porque estamos, Pai, numa batalha muito grande, mas sabemos que o Senhor, Pai, é o nosso general de guerra. O Senhor é o nosso Salvador. Oh, Pai, nós não vamos por dúvida. Nós estamos em batalha, mas a vitória é de cada um de nós, Senhor, em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor visite os enfermos. Oh, Pai, aqueles que estão com Covid, Senhor. Aqueles que estão, Pai, internados. Oh, Pai, aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, usa de misericórdia, Senhor. Livra-os, Pai, dessa enfermidade, Pai. Eu te peço também em favor do irmão Antônio, que o Senhor visita ele, Pai, naquele hospital. Senhor, cobre ele com o teu manto de misericórdia. E que muito em breve ele possa estar, Senhor Deus, te louvando na tua casa. Senhor, estamos com saudades dele. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigada, Pai, pelos despojos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigada, Senhor. E nos ensina, Pai, a galgar a cada dia, Pai, a palavra da salvação. Que nós possamos, Senhor, desfrutar, ó Pai, do benefício que o Senhor nos deu de sermos chamados seus filhos. E nesta noite, Pai, enxugue as lágrimas e nos coloca, Pai, a consolação. Nós te pedimos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Coloque a mão no teu coração aí, vai. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, né? Que Deus possa nos abençoar. E saiba de uma coisa: Deus é uma força que nos conduz. Amém? Fique firme. Não desanime jamais. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. E as palmas é para o Senhor Jesus.